Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, aqui na bancada do Jornal Gente, 9h38, Ju. Quer começar falando sobre refis? Bora. Olha, tem muito empresário esperando que isso saia, porque é sempre um alívio, ainda mais num ano em que a gente está saindo de uma pandemia, esperamos assim, né? Sim, e que muita gente deve estar com dificuldade de pagar os seus compromissos fiscais no prazo que é esperado, né, Ju? Nossa, exatamente, Thaís. Bom dia. Bom dia para o Pedro lá em Brasília, Edu aqui comigo também. Beijo. Bom dia para você, ouvinte. Exatamente. O refis estava sendo muito aguardado, passou no Senado Federal, como o Pedro mostrou, aí daqui a pouquinho a gente vai recuperar a entrevista com o senador Fernando Bezerra, porque a gente realmente precisa ter medidas para tirar a economia brasileira desse atropelamento aí que a gente viveu na pandemia. Várias empresas quebraram pelo caminho, não tem nem como ajudar mais. E agora a gente tem, então, a questão do refis, que foi aprovada pelo Senado Federal e que agora vai para a Câmara dos Deputados. Então, aliás, Juliana, a gente tem aqui, então, a palavra do senador Vamos ouvir, então. Fernando Bezerra, falando sobre as regras que foram aprovadas para o refinanciamento de dívidas, o refis. Com certeza, eu sou o relator da proposta do refis, já apresentei o meu relatório agora há pouco, formalizei no sistema do Senado Federal, já está disponível para toda a imprensa. De fato, é muito importante, muitas empresas ficaram prejudicadas com queda no faturamento, com dificuldades para cumprir as suas obrigações, sobretudo as suas obrigações tributárias. Nós estamos saindo com um relatório que me parece muito equilibrado. É evidente que a gente tentou equilibrar as posições no Congresso Nacional, que são sempre mais, digamos assim, benéficas ao contribuinte, com a posição do governo federal, que pede um pouco mais de prudência nas concessões desses descontos para poder não inibir o pagamento dos tributos correntes, porque é muito importante que a gente não desestimule o contribuinte de continuar pagando as suas obrigações. Portanto, procuramos equilibrar o texto no sentido de fazer um refis generoso do ponto de vista do momento que estamos vivendo, esse momento extraordinário que as empresas precisam desse alento para que ela possa retomar as suas atividades, mas sobretudo as suas obrigações fiscais, que é importante. Os dados que saem mês a mês de arrecadação crescente, isso vai permitir o envio de PLNs ao Congresso Nacional, que são suplementação de créditos para programas na área de educação, saúde, de investimento na área de transporte. Tá aí, então, né, o senador Fernando Bezerra, em entrevista ao nosso Pedro Campos. Claro que é muito importante dar soluções para empresas que estão praticamente quebradas, para empresas e pessoas também que estão passando necessidade. Há uma perspectiva aí de aumento do Bolsa Família. A questão que se coloca hoje no Brasil é a seguinte: como no nosso orçamento a gente precisa fazer escolhas. Então, o problema é que os recursos públicos, eles não estão focados apenas em proteger as empresas que quase quebraram aí e precisam de ajuda e as pessoas que estão desempregadas e estão passando necessidade. A questão é que o governo está gastando para poder fazer também medidas populistas. Então, por exemplo, os precatórios, que são as dívidas do governo com pessoas e empresas, o governo quer deixar para pagar em parcelas de 10 anos e a preocupação é que aproveite esse espaço e faça, por exemplo, gasto que não é o necessário nesse momento. Por exemplo, o fundo eleitoral, que a gente sabe que o Congresso tentou triplicar o valor. A gente tem a questão das emendas parlamentares, que são verbas para os políticos fazerem obras que não são necessárias nesse momento. O que acontece com a nossa vida? O gasto público que não é focalizado faz com que o dólar suba mais ainda, gere mais inflação, ou seja, faz um discurso que está protegendo os mais pobres, os mais necessitados, mas os mais necessitados já mal estão conseguindo fazer compra de supermercado. O dólar, nesse momento, já está em R$ 5,26, num ambiente político e institucional também muito pesado no Brasil, Thaís. Muito obrigada, Juliana Rosa, que volta segunda-feira aqui no Jornal Gente. Beijo, Ju. Beijo. Rede Bandeirantes de Rádio.